Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje vamos refletir sobre pedir. O tema é peça. E peça, meus irmãos, é o tema de uma pequena reflexão escrita pelo pastor Mauro Clark para o Boletim Falando de Cristo. O pastor Mauro Clark, meus irmãos, ele conta que quando ele era menino, de vez em quando, um tio muito querido chegava em Fortaleza para passar uns dias. E naquela época, aquela chegada era uma verdadeira festa. E o ponto alto, conta o pastor Mauro, acontecia quando aquele tio o levava para a melhor lanchonete da cidade e dizia para ele assim: olha, peça o que você quiser. Um doce sonho, né, meus irmãos? Quem não gostaria de ter a maior autoridade da cidade chegando perto de nós e dizendo assim: o que você quer que eu faça na sua rua? Prefeito, por exemplo, chegando perto de você e dizendo: o que você quer que eu faça na sua rua? É só pedir. Ou então um milionário com o talão de cheques na mão, pronto para preencher, dizendo para você: olha, pode dizer o valor. Houve um homem, meus irmãos, que viveu uma situação semelhante, só que não tendo à frente um parente querido, ou um prefeito, ou um bilionário, mas o próprio Deus, o Criador e dono de tudo. Eu estou falando de Salomão. O relato está lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 15, que o irmão pode ler aí na sua Bíblia, na sua casa. E o que eu quero destacar aí nesse texto é o fato de que Deus aparece a Salomão em sonho e diz para ele assim: pede-me o que quiseres que eu te dê. Está no verso de número 5. E aí, meus irmãos, nós poderíamos ficar imaginando, né, que Salomão, sem pestanejar, apresenta então a sua lista a Deus. Qual seria uma possível lista, né? Pensando em nós hoje, nos nossos tempos atuais, né? Tá lá a lista: 5 Mercedes, 2 jatinhos, 15 televisões das maiores, 300 DVDs, 25 ternos, 40 pares de sapato, 5 palácios com ar-condicionado central. Mas não, meus irmãos, nada disso. Salomão já era riquíssimo e muito poderoso. Então, talvez ele pudesse pedir: olha, quero 10.000 cavalos para o exército, ganhar todas as guerras que entrar, como meu pai Davi, triplicar os meus domínios e ser o rei mais poderoso do mundo. Mas também não. Nada Salomão pediu nessa área. Então talvez ele pudesse ter pedido: olha, eu quero saúde perfeita para nunca pegar nenhum resfriado ou não sentir nenhuma dorzinha sequer. Mas também não. Salomão não pediu isso. Então talvez ele pudesse ter pedido: olha, quero ser a pessoa mais feliz do mundo, nunca ter uma angústia, uma depressão, uma tristezazinha sequer. Também não. Aí muitos talvez pudessem pensar: um momento, e o que restou para o rei pedir? Se ele não pediu nada disso, o que restou? O que ele pediu? É claro que restou. E restou algo muito importante, meus irmãos, para o rei pedir. E a resposta de Salomão, você pode ler aí no texto citado, ela se divide em 4 partes, que aqui serão apenas alistadas, sem detalhamento de cada uma. Na primeira parte, ele exaltou a bondade de Deus. Na segunda parte, ele analisou a sua própria situação com humildade e autocrítica, chamando a si mesmo de criança ainda e confessando não saber como conduzir-se diante daquela grande responsabilidade que agora passara a pesar sobre os seus ombros. Terceiro, ele reconheceu que o povo sobre o qual ele iria reinar, ele reinava, não era dele, mas de Deus. E só com esse belo preparo para o pedido em si, meus irmãos, talvez Deus já estivesse inclinado em atender a Salomão. E finalmente, então, em 4º lugar, ele faz o pedido: que Deus lhe desse um coração compreensivo para julgar o povo de Deus e que pudesse discernir entre o bem e o mal.
Em suma, Salomão teve a nobreza de pedir a Deus sabedoria, queria capacidade de avaliar as coisas em profundidade para tomar atitudes justas e corretas. E Deus atendeu abundantemente a Salomão. Além de incomparável sabedoria humana, deu-lhe até aquilo que ele não pediu. Deu mais riqueza, glória e, caso fosse obediente, lhe daria também uma vida longa. Talvez você pense assim, que história tremenda, que história fantástica. Pena que uma coisa dessas não ocorre comigo. Mas não é bem assim, meu irmão. Se você é discípulo de Cristo, então de certa forma ocorre sim. Também somos exortados a pedir o que quisermos. Em João 14, 13 a 14, Jesus diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não é exatamente como ocorreu com Salomão, é claro. Cristo não dá de forma direta e imediata como concedeu sabedoria a Salomão. Ali com Salomão foi algo especial. A resposta às nossas orações é algo mais complexo. O segredo é quando Cristo diz em meu nome, o que pedirdes em meu nome. Porque isso, meus irmãos, envolve vários fatores, como fidelidade nossa, santidade, atitudes, comportamento, submissão à vontade de Deus. Não podemos pedir em nome de Jesus se não houver estas coisas, esses fatores. Mas o fato de ser mais complexo, de ser assim mais complexo, não significa que seja menos real. Somos exortados a pedir, sim. E apesar do caso de Salomão ter sido um caso à parte, a resposta que ele recebeu nos dá um excelente roteiro para agradarmos a Deus em nossos pedidos. Primeiro, exalte a Deus. Segundo, diminua-se, coloque-se no seu lugar, diminua-se perante Deus. Terceiro, valorize as pessoas que Deus colocou ao seu redor, especialmente os irmãos na fé. E quatro, peça por sabedoria para bem desempenhar a tarefa que Deus lhe deu. Crente que ora assim, meus irmãos, vai agradar a Deus como Salomão. E o resultado será orações respondidas e, muitas vezes, ainda mais do que pediu. Aliás, isso não é exatamente o que Jesus ensinou em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então peça, mas peça com sabedoria. Peça buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.